É sempre uma alegria quando recebemos o convite desta casa, na qual nós já nos consideramos trabalhadores e acabamos de receber um convite para o próximo ano. Vamos pensar na nossa agenda, mas eu acredito que vai dar para trabalhar sim. Então que possamos fazer essa palestra, essa pequena reflexão, sempre agradecendo a Jesus, nosso Mestre, pedindo que Ele nos envolva, nos proporcione a felicidade do aprendizado para esses momentos de convivência que aqui estamos. E que essa reflexão sobre a morte, a perda dos nossos entes queridos, nos traga consolo, nos proporcione alívio e nos instrua para compreender a bondade de Deus. Eu vou começar, baixar um pouquinho, está ressoando, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais. Melhorou? Eu vou começar contando uma pequena história do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, em que Leone Denis, no leito de um hospital, presenciando uma amiga que estava próxima à sua morte, devido a uma doença grave, ela quis se preparar para este momento. Chamou os filhos para junto do leito, beijou um, depois beijou o outro e pediu que eles se retirassem. E chamou pelo marido, e ele se aproximou para dar-lhe o último adeus. E ela disse a ele: não chores, porque eu não sofro e tenho a alma pronta e serena. Eu te amei na terra e continuarei a te amar depois que eu partir. E a minha vontade é voltar para você, se me for possível. Se eu não puder, olharei por ti do céu, por meus filhos, esperando a tua vinda. Agora o meu mais vivo desejo é ir-me embora. Já vejo algumas sombras que se agitam em volta de nós, todas vestidas de branco. E ouço uma melodia deliciosa e vejo a nossa filha Sara. Ela está perto de mim e sabe perfeitamente quem eu sou. Sara era uma filha que desencarnara com 10 anos. Minha amada, não vês que está sonhando? O marido responde. Ela abre os olhos. Por que me chamou? Respondeu a doente. Agora será mais difícil eu ir-me embora. Sentia-me tão feliz do outro lado. Era tão delicioso e tão belo. Fecha os olhos novamente. Passam-se alguns minutos, 3 ou 4. E ela, agonizando, abre os olhos e diz: vou-me embora novamente. E dessa vez eu não voltarei, mesmo que você me chame. Mais alguns minutos e ela desencarnou. Leon Denis afirma que ele nunca assistiu a uma morte tão impressionante, tão solene e tão bela. Então, por que que nós sofremos tanto com a morte de um ente querido? Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, uma filha, um filho. Quando nós estamos muito velhos ou muito doentes, a nossa morte ou a morte daqueles que amamos, ela é necessária. Pois o nosso corpo frágil e cansado já não tem mais forças para prosseguir, para sustentar as condições necessárias para o seu funcionamento, para a sua evolução. Se nós compararmos a nossa vida ao sol durante o verão, os meses de verão, quando olhamos para o final da tarde nos meses de verão e olhamos o pôr do sol, ele vai descendo bem devagar, vai ficando fraco, parece desaparecer por um instante no horizonte. Aparentemente é o fim daquele sol, mas logo depois, algumas horas, ele se eleva e novamente ele vai descrever a sua órbita imensa no céu. A nossa vida é semelhante. Se o pôr do sol no final dos dias de verão é belo, por que temos medo da morte? Porque a transformamos em um monstro assustador e não conseguimos ver a beleza, a majestade que ela carrega. Quando a morte nos leva um ente querido, o que acontece conosco?
ficamos procurando respostas para tal acontecimento. E perguntamos a todo momento e a todos que encontramos o motivo de tal desgraça. Por que meu filho? Por que meu pai? Por que meu irmão? Por que com a minha família? E nós vamos sentindo uma dor imensa, profunda, que se prolonga por dias, semanas, meses e talvez por muitos anos. Muitos de nós que aqui estamos, podemos neste momento estar sentindo essa dor profunda. Há quanto tempo já dura? E o interessante é que quando nós estamos embalados por essa dor, nós vamos aos cemitérios e perguntamos para as pedras dos túmulos o segredo da vida, na esperança inútil de que aqueles ossos, aquelas cinzas que ali estão, nos tragam uma resposta. Mas eles são apenas ossos e cinzas, não vão responder. Aquelas almas dos nossos entes queridos que estavam nos corpos que ali sepultamos, já se foram. Partiram, estão vivas em outras formas mais leves, em outros mundos. Quando entendemos essa questão da leveza da alma, que os mundos invisíveis aos nossos olhos, onde eles se encontram, quando compreendemos que essas almas estão ouvindo as nossas orações, se comovendo com elas, se emocionando, nos fazendo companhia, sorrindo para nós e respondendo às nossas perguntas, por que não ouvimos? Por que não sentimos? Por que não registramos a presença deles? Se o nosso desejo sincero é de revê-los, de ouvi-los, de senti-los novamente, se queremos achar de novo o rastro das almas dessas pessoas que nós amamos, é necessário que elevemos o nosso pensamento muito mais alto. E aí nós vamos reencontrá-los. Muitas vezes, e todos nós temos conhecimento disso, os entes queridos que nós estamos chorando e procurando e que vamos buscar nos cemitérios estão do nosso lado. E eles estão nos dizendo que a morte não é o fim de coisa alguma. Nos dizem que nós não devemos temer a morte. Nos dizem que devemos encará-la face a face, alcançando e acabando com essa ansiedade dolorosa de um acontecimento inevitável. A ideia que nós fazemos da morte, ela é errônea, fantasiosa e falsa. Nós sofremos com medo da morte porque nós fomos ensinados assim e fomos educados assim. Busquem na lembrança das nossas infâncias a lembrança dos nossos pais e nossos avós, chorando desesperadamente a partida de um ente querido da nossa família, e assim nós aprendemos e assim nós continuamos praticando. Após essa pequena introdução, vamos tentar lançar um outro olhar sobre a morte. Vejamos. E se nós aprendêssemos na infância que quando um dos nossos seres amados morre, ele foi fazer uma viagem para um lugar distante, mais rico, mais bonito e onde tudo o que ele vai sentir é melhor e maior do que nós sentimos. A morte muda de aspecto. Ela não é mais um monstro, é uma viagem. E uma viagem que todos nós queremos fazer. E nós vamos preparar a nossa bagagem, a nossa alma, para aproveitar esse lugar encantador, onde eles se encontram. Se nós, desde pequeninos, aprendêssemos e ensinássemos que desse lugar onde eles se encontram, onde eles estão, eles têm mais uma vantagem ainda. Eles podem participar das coisas do lugar onde nós estamos. Nós não podemos participar, mas eles podem. De onde eles estão, eles continuam nos vendo, continuam nos amando, nos acompanhando e nos amparando. E eles acompanham algo a mais, o progresso da Terra.
as novas descobertas, o desenvolvimento social, político e religioso das nações. Acompanham o tempo todo até a hora em que eles se preparam para regressar para a carne. Mas enquanto vão se preparando, eles vão cooperando fluidicamente, auxiliando, influenciando, na medida do seu poder e do seu adiantamento, todos aqueles que trabalham no amor, na fraternidade e na caridade. É assim que nós temos a imagem errônea da morte. Com essa nova visão, a imagem que temos da morte, ela muda completamente. Mas uma pergunta interessante: o que aconteceria se não existisse a morte? O que aconteceria? Primeiro, a terra seria pequena demais para conter a multidão humana. E o que aconteceria com essa multidão que não pode morrer, porque a morte não existe, com a idade e a velhice avançando? Como seria a vida em um determinado momento para todos nós, imortais, num corpo que se desgasta? Ela seria insuportável, pois nós não teríamos mais nada para estudar, não teríamos mais nada para fazer, não conheceríamos mais a saúde e o vigor da infância e da juventude, só a decrepitude do corpo. Nós pediríamos pelo fim do nosso corpo velho e cansado e diríamos que Deus é esse que nos condena a essa pena eterna de uma existência monótona e sem fim. Por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, Ele permite para o nosso progresso, a nossa elevação, que a nossa alma se liberte do corpo, mais dia, menos dia. Depois que todos nós realizamos os serviços esperados pela nossa reencarnação, os nossos corpos velhos e cansados, eu que eu diga, já me sinto assim mais cansadinho. Eles são impróprios para seguirmos em outros planos do nosso destino, não nos servem. E se nós acreditamos na existência de uma sabedoria previdente, de um poder ordenador que tudo sabe, que tudo pode, que tudo criou, como é que vamos considerar a morte um mal, um castigo de Deus? A morte, meus amigos, ela representa um papel importante na nossa evolução. Ela é um dos elementos essenciais do plano da vida. Mas, Antônio, eu me arrepio só de pensar que o meu corpo vai ficar dentro de um caixão escuro, sem ar. Não é assim? O que é que eu faço? Eu tenho medo dos lugares fechados, eu tenho claustrofobia. Você sabe o que é isso? Eu tenho medo do escuro. Em casa, eu só durmo com a lâmpada acesa. Eu vou morrer de desespero com a falta de ar e o escuro dentro daquele caixão. Ah, não é assim mesmo? Todos nós já pensamos assim. Só de pensar, eu já estou angustiado. Temos muito medo desse momento. Mas se nós reencarnamos para seguir nossa jornada evolutiva, onde estão os corpos que nós já ocupamos e animamos no passado? Foram sepultados igualmente no solo. E já se transformaram, sabe em quê? Em plantas e flores. É a lei da natureza. Tudo se transforma, não é? Por todos os lugares onde passamos e deixamos os nossos corpos nessa terra, pouco nos importa onde eles estão sepultados e o que foi feito deles. Ou alguém está preocupado? Já nos serviram, não nos servem mais. E este corpo que hoje nós ocupamos e animamos, nos serve hoje, não nos servirá no futuro. Pouco vai nos importar onde ele será sepultado ou o que será feito dele. Não se preocupem com esse corpo. Ele está cumprindo a sua função. Os espíritos dos nossos entes queridos estão nos dizendo o tempo todo que a morte
e nada muda a nossa natureza espiritual, o nosso caráter, o nosso verdadeiro eu. A morte nos torna mais livres. Eles nos dizem isso. Dá-nos uma liberdade grandiosa, de uma extensão que é medida pelo grau de desenvolvimento que nós estamos adquirindo enquanto estamos encarnados. E nos dizem mais. Tanto aqui no corpo de carne, quanto lá no corpo de espírito, podemos praticar o bem ou o mal. Podemos nos adiantar ou estacionar. Podemos nos reformar ou não. Os nossos entes queridos que acreditamos mortos também obedecem a essas leis por toda parte. Elas são imutáveis, elas são eternas. E no nosso desespero, na nossa angústia, eles procuram nos aliviar. Porque enquanto nós estamos neste mundo chorando a partida daqueles que amamos, como se ele fosse se perder no nada por toda a eternidade, o que achamos que está acontecendo no mundo espiritual? Os espíritos fazem festa, glorificando a chegada dele na luz. Nós não nos alegramos quando nasce uma criancinha em nossa família? Ou choramos? Não é uma alma que desabrocha e volta para a terra? Então, se é uma vida que chega para nós, os mortos nossos são os vivos que estão no céu. Não é outra. A lógica nos diz isso. Mas algumas pessoas dizem assim, que não tem medo da morte. Nós já ouvimos isso. Eu não tenho medo de morrer. Mas eu tenho um medo de sofrer. Eu tenho um medo do sofrimento físico que vem com ela. Eu quero morrer rápido, de preferência dormindo. Não é? Nada de sofrimento, nada de câncer. Alzheimer, nem pensar. Eu prefiro morrer de acidente de avião numa tempestade cheia de raios. Mas não quero sofrer. Essa é uma frase de uma amiga querida minha, sabe? Ela diz assim, ela diz isso, eu quero morrer num avião, numa tempestade cheia de raios. Cada um escolhe um jeito de morrer. O que os espíritos nos dizem no instante da morte? Que quase não existe dor. Nós morremos da mesma forma como vamos dormir serenamente. Isso não é verdade. Não é verdade. Você está me contando uma coisa que não é verdade. Eu já vi uma pessoa morrendo e aquilo não tinha nada de sereno. Nada de sorriso nos lábios. Era um desespero, uma agitação que eu nem te conto. Existem as duas formas de morrer. Eu, como enfermeiro, já cansei de presenciar as duas formas. A serena e a desesperada. E essas diferenças entre morrer de uma forma ou de outra estão relacionadas com a forma de vida que aquele que está morrendo praticou enquanto encarnado. Se foi uma vida dedicada ao dinheiro, ao poder, ao orgulho, à vaidade, dominada pelo luxo, o que está acontecendo com essa alma? Ela está se prendendo fortemente à matéria, ela está se prendendo fortemente ao corpo e, portanto, ao chegar o momento de desencarnar, aqueles laços são muito fortes e para romper o sofrimento é maior. Então basta olhar para a forma como nós vivemos e vamos saber como a gente vai morrer. É desse jeito. Nós estamos escolhendo a forma da nossa morte. Mas quando olhamos para uma pessoa amada que ainda está viva conosco na família, e ela está praticando diariamente a verdade, a fraternidade, a caridade, a honestidade, auxiliando o próximo, podemos nos alegrar. Nós já sabemos como ele vai desencarnar. Os laços fluídicos que estão unindo a alma ao corpo estão se enfraquecendo à medida que ele vai praticando o desapego com a matéria. E no momento da morte, esses laços se rompem facilmente, sem dor.
Então, sabemos que o nosso ente querido terá um sorriso nos lábios e um semblante tranquilo, a morte serena. Teve uma vida nobre e bela, a morte será nobre e bela. E aqueles que são violentos? Nós temos em nossas famílias filhos violentos, irmãos violentos, criminosos, suicidas. A morte para eles não será tranquila. Ela será longa, dolorosa e cheia de agonia, desesperadora. Mas logo após a morte, essa agonia não termina. Eles continuam perturbados, perdidos numa noite muito escura. Não souberam se preparar para a partida. E esse tempo que eles vão permanecer nessa noite é variável. Pode durar dias, meses, anos, séculos ou milênios, relacionado a esse tempo com o valor moral que ele conquistou enquanto encarnado. Mas vejam a bondade do Pai. Mesmo no estado de perturbação em que ele se encontra, a sua alma tem consciência dos pensamentos que nós estamos enviando para ele. Sentimos saudade, choramos, e por pior que ele tenha sido quando encarnado, nós o amamos e sofremos com a sua partida de forma dolorosa. Mas esse é um momento que exige reflexão profunda de todos nós, para nós não nos desequilibrarmos. Se as nossas lágrimas são de revolta, se as nossas emoções são de raiva exacerbada, e começamos a pensar, como muitos pensam, no suicídio para ir ao encontro daquele que partiu, tenha ele sido bom ou mau, nós não estamos facilitando para ele o seu voo para o espaço. Nós o estamos prendendo fortemente nos lugares onde sofreram e onde ainda estão sofrendo. E no nosso desespero, na nossa angústia, na nossa dor, não ouvimos os gritos que eles nos enviam para que não façamos isso. Para não nos revoltarmos, não ofendermos a Deus. E essas emoções, quando nós as projetamos, aumentam a escuridão onde eles se encontram. Prendem-nos fortemente, impedindo que eles possam seguir adiante no seu progresso, ou saírem da noite escura. Então eles nos pedem em pensamentos de amor e de caridade. Eles pedem que nós tenhamos doces recordações, porque essas vibrações de amor, de caridade, a prece, as boas lembranças chegam até eles como raios que brilham na noite escura em que eles estão envolvidos. Nós vamos ajudá-los a se soltarem dos últimos laços que os acorrentam aqui na terra. Ou vamos libertá-los da sombra escura em que estão mergulhados, quando a nossa saudade é pacífica. Temos o direito de chorar os nossos entes queridos. Temos o direito de sentir saudade, mas não temos o direito de nos revoltarmos, de acreditar que é uma injustiça, que é uma maldade, que é algo imensurável para causar-nos dor. E é por isso que as preces inspiradas pelo nosso coração, quando nós pronunciamos com calor, com convicção, principalmente aquelas que nós improvisamos no momento em que estamos sozinhos e bate aquela saudade do nosso filho, do nosso pai, da nossa mãe, que eles estejam bem, Senhor. Que eles estejam iluminados e amparados. Essas preces são saudáveis e benéficas para o espírito que deixou a vida corporal. E as preces que são feitas nas igrejas? Podem perceber, elas são pronunciadas com indiferença, são automáticas. Elas não carregam o poder vibratório do nosso pensamento, daquele que amamos. Elas não têm a força penetrante como uma luz que vai iluminar aquele que amamos e que partiu. Elas são superficiais. As cerimônias religiosas, elas
não auxiliam em nada aqueles que partiram. As pessoas que trabalham nesses serviços são ignorantes das condições da sobrevivência da alma. Estão indiferentes, estão distraídas, estão cumprindo uma obrigação. Então, as preces dos amigos e dos parentes sinceros são mais importantes do que aquelas que são feitas nas igrejas. Se nós entendermos que existe uma harmonia universal, uma providência divina que tudo prevê e provê, nós notamos que a bondade de Deus está em toda parte. Por todos aqueles que partiram, não importa se foram bons ou se foram maus, todos os que partiram, pouco a pouco, essa noite escura, esse nevoeiro vai se desfazendo. Não importa o tempo que dura, um dia desaparecerá. O seu espírito vai readquirir a lucidez, desperta para uma nova vida, a vida do espaço em que se encontra, e começa a se preparar para nascer de novo, como nosso filho, como nosso neto, como nosso pai ou como nossa mãe. Mas há outros tipos de morte, aquelas das tragédias, aqueles que morrem no útero da mãe, alguns minutos depois que nasceram. Por que isso acontece? Porque alguns duram tanto e outros poucos minutos. E as mortes em desastres da natureza, incêndios, tsunamis, aviões, naufrágios, qual a explicação para essas mortes? Nós não dizemos, nossa, aconteceu uma tragédia, um tsunami, um terremoto, não é isso que nós falamos? Morreram milhares. E paramos o nosso comentário nesse processo. Não aprofundamos o entendimento. Por que eles estavam ali? Porque todos estavam reunidos ali. Porque muitos morreram e poucos sobreviveram. Aqueles que perecem nessas tragédias estão cumprindo as leis de harmonia universal, que é o equilíbrio. Foram obrigados a voltar, reencarnar, para completar o tempo em uma existência mais curta. Aquele tempo que não foi preenchido na vida passada, onde por abuso, por desregramento, acabaram com os recursos vitais antes da hora. E assim, quando acontecem essas tragédias, aqueles que partem acabaram de cumprir o pequeno tempo que restava, que tinham de viver, e vão se preparar para existências melhores. Por isso os desencarnes coletivos. Bondade do Pai. Mas os suicidas não é assim. A perturbação em que o suicida se mergulha após a morte causada por ele mesmo, ela é penosa, dolorosa e angustiante. Uma angústia que vai prendê-lo e vai acompanhá-lo até a sua reencarnação imediata. O suicida, todos eles, ele procura o nada, ele quer o esquecimento de todas as coisas. Mas quando se mata, acontece exatamente o contrário. Ele vai se deparar com a sua consciência, onde fica gravada para todo sempre a recordação lamentável quando ele desertou da luta diante da vida. A prova mais dura, o sofrimento mais cruel que existe na Terra é preferível ao suicídio, pois a alma vai se acusar eternamente desse ato vergonhoso. A destruição violenta dos recursos físicos que podiam ser úteis não liberta o suicida das provas que ele quis fugir. Ele vai precisar reatar, recomeçar a cadeia que ele quebrou das suas existências e reencontrar as mesmas provas, agora agravadas, pelos atos e consequências que ele mesmo causou. Quando nós nos suicidamos, o abalo que nós causamos no nosso corpo espiritual é tão violento, é tão prolongado, que vai ser transmitido para o corpo de carne quando nós formos nascer de novo. E não apenas por uma encarnação, por muitas. Por isso
que a maioria dos suicidas voltam doentes para a Terra. E isso é causado por um simples motivo: a ignorância de que todos os motivos que levam-nos a pensar no suicídio são de ordem passageira, são de ordem humana. Esse desespero acabaria por si. As razões de viver são de ordem interna e sobre-humana, pertencem a Deus. A vida pertence ao Pai. A vida é resultado de um passado completo e um instrumento para o nosso futuro. Quando nós aceitamos com coragem as nossas provas, as nossas dificuldades, e vamos procurando o socorro dos amigos espirituais, os mensageiros de Deus, nós vamos entender que essas dificuldades são os remédios para as nossas imperfeições. Se soubermos esperar, com paciência, o momento do nosso desencarne, esse momento vai nos dar mais segurança, vai abreviar a separação da nossa alma do corpo. Mas o que acontece? Para a maior parte dos homens, a morte é um mistério. É um problema que ninguém tem coragem de olhar de frente. Já ouviram falar que muitos se suicidam porque têm medo de morrer? Já ouviram, não é? E é verdadeiro. Muitos se matam porque têm medo de morrer. Nós não devemos temer a morte. Devemos nos esforçar para embelezá-la. Cada um de nós vamos nos preparando constantemente para ela, dia a dia, e pedindo aos nossos entes queridos que não sofram quando nós partirmos. Porque estamos preparados. Eles vão entender, quando nós os orientarmos, que a morte é simplesmente um momento de descanso, uma transição entre dois atos do destino. Um acaba e o outro começa. É assim. E a maneira pela qual nós sabemos morrer é uma indicação de como será a nossa vida no plano espiritual. Quando nós olhamos ao nosso redor, por toda parte nós encontramos a vida. Podem observar. A natureza inteira é um maravilhoso panorama. A renovação perpétua de todas as coisas. Em parte alguma existe a morte. Em parte alguma existe o aniquilamento. Portanto, nenhum de nós pode perecer no princípio de vida que temos. O universo, observe o espaço, transborda de vida física e psicológica. Por toda parte, um imenso formigueiro de seres. A elaboração incessante de almas para prosseguirem avançando nas etapas da luz, que somos nós. Para nós, que já compreendemos um pouco mais, a morte é uma hora bendita em que o corpo cansado volta para a natureza, se tornando plantas e flores, e deixando a alma que está prisioneira livre para a pátria espiritual. E pasmem, assim como cada uma das nossas existências desaparece para dar lugar a outra existência, cada um dos mundos que nós olhamos no espaço também tem que morrer, para dar lugar a mundos melhores. Chegará um dia em que a vida humana aqui na Terra se extinguirá. A Terra será um enorme cemitério rolando solitária na amplidão silenciosa do universo. E nós teremos desaparecidos dessa Terra para prosseguirmos em mundos mais evoluídos. A carreira que exige o nosso progresso espiritual. E esses mundos nos levarão para vidas melhores preparadas. Então, que importam as sombras que ficaram para trás? Amigos, quando os nossos entes queridos morrem, eles estão se transformando, se esclarecendo, e de espera em espera, de sol em sol, caminham para Deus. Nós somos espíritos imortais. Somos e temos que nos lembrar que a morte não existe. A morte é como a véspera da aurora. O sol sempre nasce novamente. Se o universo não pode falhar, se o fim é a beleza,
seus meios à justiça e o amor, o nosso futuro é sem limites. Mas prestem atenção. Quando a morte, no seu esplendor, nos leva a um ente querido, ela está nos dando uma lição soberana. Ela está dizendo para nós, para trabalharmos melhor, para procedermos melhor, para aumentarmos constantemente o valor da nossa alma, porque ela retornará. Sócrates respondia aos seus amigos que perguntavam como ele queria ser enterrado. Sabe qual foi a resposta de Sócrates? Enterrai-me como vós quiserdes, se puderdes se apoderar-vos de mim. Enterrai-me como quiser, se puderdes se apoderar-vos de mim. Então, quando vamos nos preparar? Agora. É o momento de nos reformarmos e não no momento em que se aproxima a morte. É de uma infantilidade, e todos nós já pensamos isso. Sem propósito, nós acreditarmos que iremos para uma vida melhor simplesmente porque nós vamos cumprir certas formalidades na hora em que estivermos em agonia partindo. Arrependimento, extrema-unção, perdão dos pecados, preces pagas, donativos grandiosos para instituições de caridade, missa de corpo presente. Chama o presidente da casa espírita, que eu quero falar com ele. Chama o padre, que eu quero confessar. Não nos auxilia em nada. É a nossa vida inteira que vai responder pela nossa vida futura. As duas vidas estão ligadas fortemente, gerando causa e efeito que a morte não interrompe. Então não existem lugares reservados para as almas depois da morte, para serem atormentadas, para ficarem sobre as nuvens tocando harpas ou flautas. Não existe isso. O futuro, assim como o presente, que é o que nós estamos vivenciando, é atividade, é trabalho, é conquista de novos postos. Tenhamos confiança na bondade de Deus, no amor que Ele tem por nós, e vamos avançando com firmeza no coração para o progresso que a todos Ele nos destinou. Porque depois do túmulo, o único juiz, o único algoz que temos é a nossa própria consciência. Quando estamos livres do corpo, a nossa consciência adquire um grau de acuidade difícil de compreender. Durante a vida, que nós estamos aqui encarnados, ela fica adormecida, na maioria das vezes. Mas com a morte ela acorda e a sua voz se levanta. Vai buscar as recordações de um passado. E essas recordações, elas chegam para nós, trazidas por nossa consciência, despidas de qualquer ilusão. Não tem como enganar. E aparecem sob a sua verdadeira luz. E as nossas menores faltas se tornam, muitas vezes, grandes pesares. O conhecimento de nós mesmos é o único castigo e a única recompensa que nós temos. Em qualquer canto que nós nos encontrarmos, nós iremos para o lugar que nos convém e que nos pertence. Então a morte não é um monstro que deve nos assustar. Ela é um benefício. E mais uma vez, utilizando Sócrates, quando os juízes lhe perguntaram: não tens medo de morrer? Ele responde: se assim é, deixa que eu morra uma e muitas vezes. Então, quando o nosso ente querido, o ser que nós amamos, se transfere da terra para outra esfera da vida, prosseguindo a sua vida na espiritualidade, não é o pior que pode acontecer. Sabe o que é o pior que pode acontecer com eles? É quando eles se desviam do caminho e escolhem a delinquência, escolhem o alcoolismo, escolhem as drogas, escolhem a perversão sexual, derrapam para o homicídio, derrapam para o suicídio. Isso se a loucura, pela total desagregação da personalidade doente, não os alcançar antes e teremos que colocá-los em manicômios.
dado a intensa desagregação da personalidade. Isso é o pior que pode acontecer. A morte, ela só é infelicidade quando ela é autopromovida através do suicídio. Quando os nossos entes queridos partem de outra forma, nós não perdemos o afeto dele que retornou para a vida espiritual. Não foi a sua transferência de domicílio uma desgraça real. Quando aqueles que amamos morrem, eles estão sobrevivendo ao desgaste do corpo, recomeçando a aquisição dos bens imortais que vão caracterizar a faixa evolutiva em que ele se classifica e que estagia. A paternal misericórdia e a paciência divina já cuida dele há milhares de séculos, dando-lhes condições melhores e oportunidades para que ele tenha um futuro superior ao passado. A morte do nosso ente querido é uma pequena interrupção dos laços com o corpo físico. Dificulta os nossos contatos, é verdade. Ele impede que um contato material seja mais forte, porque aquele que se liberta é aquele que, como nós que ficamos no corpo, não conseguimos fazer essa ligação. Mas ela não é uma perda, não é o pior, é um ganho quando o ser amado passa de uma vibração para outra. De forma alguma é a coisa pior, a desencarnação. Ela é uma abençoada libertação, é uma felicidade real do instante em que nós sabemos que vai acontecer, onde restabeleceremos os laços que nos unem quando nós também desencarnarmos. Será uma felicidade reencontrar aqueles que amamos. E pode parecer que demora muito, que o tempo é longo, mas não é mais do que um minuto, um pequeno lapso de tempo, recompensado pela perfeita comunhão do reencontro. Não devemos temer a morte, nem a nossa e nem a dos nossos entes queridos. Assim como não devemos ter medo da vida. Vamos viver de tal forma que quando nós desencarnarmos, nos encontremos em paz, atravessando a porta com a naturalidade e a tranquilidade de quem vai para a cama a adormecer, com a certeza consciente de que vamos despertar. Por favor, ninguém tenha medo hoje de dormir. Todos irão acordar amanhã. Fiquem tranquilos. Nenhuma expectativa e nenhuma inquietação neste momento. Vamos nos preparando. Vamos nos transferindo do corpo físico para o corpo espiritual, com segurança e tranquilidade. Semeia-se corpos, colhem-se almas. Não é assim? Enquanto estamos na vida corporal, vamos exercitar a fraternidade e não nos deixar perturbar pelas querelas, pelas paixões dissolventes, pelos acontecimentos. Temos que viver com intensidade e sem cansaço as horas da existência que temos. Deixamos passar essas horas com aproveitamento, de modo que, ao recordarmos delas, não fiquemos com remorsos ou lamentação. Às vezes, pequenos minutos no corpo, eis o problema da eutanásia. Às vezes, pequenos minutos no corpo definem o nosso futuro. Porque naquele momento em que a nossa consciência está mais ampla, mais aberta, em face da claridade que ela recebe, somos capazes de identificar os erros que nós praticamos e também assimilar as realizações planificadoras que também praticamos. Mas quando a morte é através da eutanásia, não temos esse minuto. Não temos. Ainda havia energia em nós que foi suspensa por uma droga. Allan Kardec indagou aos gênios espirituais na questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Sabem a resposta? Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam a desgraça dos homens. O amor que os une é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Então,
Nunca devemos nos entregar ao desespero e ao abandono. Nós não somos uma pedra solta no leito de um rio do destino, rolando sem parar. Nós temos uma meta que nos aguarda e que vamos alcançar. Tenham certeza. Na nossa origem, somos luz, avançando para a grande luz, que é o Pai. Existem sombras em nós ainda, porque ainda nós não movimentamos os geradores de energia que dormem dentro do nosso íntimo e que iriam iluminar os nossos entes que partiram. Ainda não sabemos fazer isso, mostrando a eles que o amor é o caminho, porque procede de Deus que nos criou. Tudo podemos se quisermos. Tudo conseguiremos se nos dispusermos. Jesus nos disse: guardem isso para amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Temos o dever, a obrigação de evitar a depressão e os seus males ante a morte de alguém que amamos. Se nós os amamos e não caímos no processo depressivo, não caímos na revolta, não caímos na blasfêmia, estamos provando que os amamos. E que ele não é culpado de haver viajado sem nos perguntar ou sem pedir a nossa autorização. Ele foi conduzido pela vida no retorno às suas origens, para onde todos nós voltaremos. Assim sendo, já caminhando para o final dessa pequena reflexão sobre a morte e a perda dos entes queridos, os nossos entes queridos que nos deixaram estão voando felizes nos rios suaves do infinito. Outros mundos, outras esferas. Eles nos chamaram para esta terra. E eles nos chamarão para outros mundos. E esses mesmos rios que todos nós percorremos e voltaremos a percorrer, em cada existência, sempre estaremos cercados dos nossos entes queridos, que não estão perdidos, mas amparados pela infinita bondade do Pai Maior. Que tenhamos em mente sempre que não há separação definitiva, eterna. Todos nós fomos criados e temos a origem no mesmo Pai. Todos nós voltaremos para o mesmo Pai. Se nós voltaremos e sabemos o caminho a seguir, embora nos desviemos de vez em quando, não estamos perdidos, porque sabemos para onde vamos. Só está perdido aquele que não sabe para onde vai. Aquele que não tem nada. E nós não fomos criados pelo Pai para não sabermos para onde vamos. Ao olharmos o nosso ente querido que parte, nós temos que saber que ele está seguindo o caminho, a jornada que leva ao Pai e que nós também seguiremos. Que possamos ficar na paz do Mestre Jesus. Que possamos hoje, ao sentirmos saudade e pensarmos nos nossos entes queridos que partiram antes de nós, temos em mente essas colocações da espiritualidade. Todo esse material foi recolhido de Joana de Ângeles, foi recolhido de Leon Denis, foi recolhido do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Foi construída essa pequena palestra nesses luminares da doutrina espírita, para que nós tenhamos a certeza de que estamos juntos. E ao deitar e pensar sobre, reflexionar sobre isso, sentimos a presença daqueles que amamos e que partiram, mas não se perderam. Boa noite a todos e obrigado por me ouvirem e até a próxima oportunidade.